acessar pelo Teams. Pois é, mas o que será que está acontecendo? Não sei. Aí eles estavam perguntando se o Instagram o senhor estava transmitindo, mas... Não, pior que não. Pior que não. O pior é Tá que bem, não, obrigado. nesse caso. Mas aí, João, eu vou fazer o seguinte. Eu, inclusive, agora que você falou, eu me atentei que eu não estava gravando a aula do próprio Teams, né? Muito provavelmente pode estar acontecendo alguma coisa com os alunos que estão tentando entrar e não estão conseguindo, porque a maioria de vocês conseguiu, Deve entendeu? ser internet, provavelmente, ou coisa Muito do tipo. provavelmente pode ser a questão da internet. Mas de toda sorte, foi até bom você me dar esse toque, porque eu já ia acabar esquecendo mesmo. Então eu botei aqui para gravar agora, né? Tá gravando pelo próprio Teams. No final ele vai gerar um link e eu vou ver se eu consigo baixar esse link e colocar. Aí eu disponibilizo esse link. Então, até agora a gente está fazendo uma revisão de tudo aquilo que a gente já passou, né? Então falamos, né, de todos os elementos da competência que a gente falou até agora. E hoje nós vamos encerrar o assunto competência. Nós vamos pegar e, de fato, agora exaurir de pronto o assunto competência. Que o que ficou faltando na aula passada foi somente algumas circunstâncias bem pontuais agora, que vão ser a questão de prorrogação, derrogação, continência, conexão e prevenção. Professor, misericórdia, o que é isso? Calma, relaxa. Vou colocar aqui o nosso slide e a gente vai entrar em ponto a ponto. E vocês vão ver que, apesar do nome, é bem mais simples do que vocês imaginam. Tá todo mundo vendo o PowerPoint? Sim. Show. Beleza. Então vamos lá. Quando a gente fala de prorrogação, derrogação, conexão e continência, nós estamos falando de mudança de competência. Hoje você já sabe explicar o que é mudança de competência, porque tu vai falar o quê? Não, mudança de competência, a gente está falando do local onde vai ser julgado. Professor, mas não tem ali um negócio de preservação da competência, que foi um princípio que a gente estudou na aula passada, que não muda? Sim, exatamente. Mas aqui existe uma possibilidade que me permite que haja algumas mudanças no local onde vai ser julgado. Então, professor, eu não sei, eu já fiquei com dúvida esses dois primeiros, eu nunca soube a diferença de prorrogação para derrogação. Aqui o português ele já responde para ti o significado da coisa. Porque olha só, prorrogar é eu ter algo e eu prolongo aquilo no tempo. Então, se eu digo de prorrogação, é que existe ali uma incompetência, ou seja, não era o lugar apto a julgar, mas ela não é uma incompetência absoluta, é uma incompetência relativa. Então, causas de direito consumidor. Vamos lá. Causa de direito consumidor, o foro de domicílio do consumidor pode ser utilizado como foro da ação, quando ele estiver ingressando com uma ação contra uma empresa. Mas digamos que ele quer processar no domicílio da empresa. Tem algum empecilho? Não. Seria uma incompetência meramente relativa. Então, se ele ingressa com ação contra uma empresa no domicílio da empresa, dentro da relação consumerista, caso a empresa não oponha, não discuta, não impugne essa incompetência relativa, aquela competência ela vai ser prorrogada, ou seja, ela vai permanecer, ela vai continuar, ela vai se prorrogar, prolongar no tempo. Então vocês veem que a gente já falou disso, que na aula passada eu já expliquei essa súmula 33, que é o réu deve alegar a incompetência relativa, porque o juiz não pode fazer isso de ofício, regra geral. Mas há uma hipótese onde ele pode fazer isso de ofício, que é justamente quando existe ali alguma cláusula arbitrária entre as partes. E aí o juiz pode fazer o ato de ofício, mas somente nessa hipótese de excepcionalidade, onde ele verifica que há uma cláusula de eleição de foro. Exemplo, vocês contrataram uma empresa, na verdade, vocês foram comprar um produto, pronto, mais fácil. Vocês foram comprar um produto, compraram um produto lá de uma empresa de São Paulo. E aí essa empresa de São Paulo, ela pegou e colocou no contrato dela que todas as causas que ela tiver eventualmente sendo demandada serão julgadas no foro de São Paulo. E vocês não puderam negociar isso, que é a chamada cláusula de adesão. É o que a Vivo, a Claro, a Oi fazem conosco quando a gente vai pegar e vai contratá-los. A gente não tem como barganhar as cláusulas. E aí tem essa cláusula de eleição. E você é um morador de Taguatinga. E aí, poxa, você vai ter que entrar com a ação lá em São Paulo, você vai ter que se deslocar para São Paulo para fazer essa ação? Não. Aí o juiz
pode verificar que essa cláusula ela é abusiva, e aí então ele pode de pronto, de ofício, né, verificar a incompetência para julgar. Então essa seria a única excepcionalidade de uma relação de incompetência relativa, onde o juiz poderia se manifestar, ou seja, quando há um desequilíbrio, quando há uma arbitrariedade numa cláusula de eleição de foro. Então, prorrogação, um macete para você que está copiando aí no seu caderno, é prolongar. Ela não era competente, de fato, ela era uma incompetência relativa, mas como não há prejuízo, porque ela é relativa, então você pode prolongar ela no tempo. Então, prorrogação, prolongar. Beleza? Anotaram aí? Sim. Show. Agora nós já temos a hipótese de derrogar. Derrogar significa tirar do foro. Então, quando nós temos ali uma relação e ambas as partes, quando forem fazer um contrato, um acordo, elas vão lá e escolhem um foro competente para poder julgar eventuais demandas. Então, isso vai acontecer muito, por exemplo, lá no escritório. Lá no escritório, os nossos contratos, eles têm uma cláusula de eleição de foro, onde quando a parte vai assinar o contrato, já tem ali uma disposição de que quando, se eventualmente tiver uma demanda, nós temos a jurisdição de Taguatinga, ou seja, o foro competente vai ser, foro competente vai ser de Brasília. Então, quando a gente fala de derrogação, é você escolher por meio de uma eleição o foro. Professor, se eu escolho a justiça arbitral e eu coloco lá uma cláusula compromissória, é uma hipótese de derrogação? Com certeza, gente. Porque a justiça arbitral, ela é uma justiça, ela não é atrelada ao poder público, mas ela pode ser utilizada para julgar casos, tranquilamente reconhecido, inclusive com lei própria sobre isso. E aí você derroga, ou seja, você tira daquela competência original, você abre mão dela. Então, derrogação da competência é abrir mão daquela competência em razão da manifestação das partes. Tranquilos? Alguma dúvida sobre prorrogação e derrogação, turma? Beleza, beleza. Valeu. Vamos lá. Se for para colocar um resumo assim no caderno, o que você recomenda sobre derrogação? Derrogação. Você vai colocar assim, ó. Por meio da escolha das partes, você escolhe, você determina um novo local competente para julgar eventual demanda. Então, as partes escolhem o local que vai ser julgado. É você tirar da competência originária e colocar em outro local. É você escolher onde vai ser julgado, derrogar, escolher onde vai ser julgado. Ok, obrigado. Show. Agora, quem tiver aí no WhatsApp, quem tiver na Disney, galera, para tudo, até tirei do slide. Presta atenção no tio agora. Vamos lá. Essa parte é um pouco complicada. Não, na verdade, ela não é complicada, mas ela cai muito em prova da OAB, ela cai muito em prova de concurso. É uma tese defensiva, é muito importante. Ela é utilizada tanto no direito civil quanto no direito penal. Ela é super importante, que são as teses inerentes à conexão e continência. Eu quero que vocês pensem, antes da gente entrar no conteúdo, na seguinte hipótese. Eu bati um carro, tive meu carro batido. Inclusive, aconteceu de verdade. Foi lá e bateram no meu carro no estacionamento. Bateram aqui no meu carro. Aí eu vou processar o camarada que bateu para fazer a reparação desse carro. Ele foi lá, me xingou, disse que não ia pagar, então me causou um dano material, um dano moral, e eu sou motorista de aplicativo. Então, eu sou motorista de Uber, ou de 99, enfim. Aqui eu tenho 3 circunstâncias. Eu tenho um dano material pelo dano sofrido, que é o dano emergente, aquilo que tem-se como dano de fato. Eu tenho um dano moral, porque o cara me xingou, a minha intimidade, meus direitos pessoais foram agredidos, eu me senti ofendido. E eu tenho aqui uma situação onde eu deixei de ganhar dinheiro em razão daquela demanda, daquela batida, daquele ato ilícito. Então, imaginem que o que eu faço? Eu vou lá
E ao invés de propor uma única ação, contudo, eu proponho mais de uma ação. Eu proponho mais de uma ação. E aí eu proponho mais de uma ação. E em uma delas eu coloco 2 pedidos, eu coloco lá o dano moral e o lucro cessante. E no outro eu coloco o dano material e o lucro cessante. Então, em um eu coloco só o dano moral e o lucro cessante, no outro o material e o lucro cessante. E aí você deve estar me perguntando assim, ué, pessoal, mas pode fazer isso? E tem como fazer isso? Eu vou até além. Não digo nem sobre poder ou não poder. Vamos pensar que num mundo maluco pudesse existir algo nesse sentido. O que poderia acontecer com essas demandas? Poderia cair na mão de um juiz decidir de uma forma e um outro juiz decidir de outra forma. Ou então eu posso fazer com que aquelas demandas elas tenham conflitos, porque parte de um pedido de um está inserido no outro e parte do um está inserido no outro. Então ali eu tenho uma confusão entre os pedidos, porque as duas ações atraem circunstâncias semelhantes. Não foi a mesma batida? Tá vendo que a mesma batida pode gerar como consequência diversos danos a serem reparados? Imaginem vocês que eu tenho aqui a discussão só sobre o dano material e o dano moral. E aqui só sobre o lucro cessante. Imagina que o juiz que julgou essa daqui do dano material fala, não, ele não tem culpa não, a batida não tem culpa, não foi ele que causou aquela batida. Então julga improcedente. E aí o juiz do lucro cessante fala, não, tudo bem. Então você vai reparar o lucro cessante porque você bateu. Tá vendo que existe um choque entre elas? Isso acontece na prática, professor? Muito, muito. São as decisões conflitantes. Então, nesse caso, o processo ele teve que pensar o seguinte, poxa, eu tenho que criar alguns mecanismos para que eu possa reunir os processos. Para que se eventualmente estiver acontecendo algo dessa natureza, que eu possa reunir os processos. Reunindo eles em um único julgador, para que esse julgador faça o quê? Para que ele decida sem ofender aquilo que a gente entende por segurança jurídica, sem gerar contrariedades, decisões conflitantes. Então, partindo dessa premissa que o julgador ele vai tentar sempre evitar que se tenha esse tipo de conflito, nós vamos ter aqui o nascimento dos elementos da reunião dos processos, que vão ser a conexão e a continência. Então, agora presta atenção aqui no nosso slide e vamos anotar os bizus. A conexão, assim como a continência, vai permitir a reunião de ações, beleza? E para elas serem reunidas, obviamente, elas têm que ter alguns elementos que sejam comuns, né? Obviamente, o porquê dessa necessidade de fazer essa reunião, eu já expliquei para vocês, que é para evitar o quê? Resultados conflitantes e que tenha uma economia processual, né? Já que poderia ser feito tudo numa única ação. Então, o artigo 55 do CPC, ele vai trazer assim, ó, são conexas duas ações quando lhe for comum o pedido ou a causa de pedir, desde que tenha um elemento objetivo comum, não bastando apenas conhecimento de partes. Então, vamos lá. Professor, não entendi absolutamente nada. Que diabo é isso de causa de pedir ou pedido? A causa de pedir são os fatos. Causa de pedir, você que está anotando, você vai colocar assim, fatos. É o porquê daquela ação. Causa de pedir, fatos. Porquê daquela ação. E o pedido é o que eu busco com aquela ação. Então, no nosso caso aqui, qual que seria a causa de pedir? A causa de pedir foi a batida, a ofensa, o lucro, o fato de não estar trabalhando, deixando de ganhar dinheiro. Beleza? Então, esse é o primeiro momento. O pedido é que seja condenado no dano material, que seja condenado no dano moral, que seja condenado ao pagamento de lucros cessantes. Então, eu dividi de lado o pedido, que é aquilo que eu quero que o juiz me dê no mundo real, e a causa de pedir, que é o fato que ensejou, que fez com que nascesse o meu direito. Então, é ali, de fato, a pretensão resistida, é a nossa lide, tranquilo? O fato narrado. Entenderam daí? Entenderam, galera? Sim. Sim, Beleza. sim. Show. Vão me dando um feedback aí. Então, tendo isso em mente, a conexão, eu preciso ter ali algum desses elementos, ou a causa de pedir, ou o pedido, e eles têm que ser comum a ambas as partes.
Quer dizer, tem que ser comum a ambas as ações. Então, eu não posso ter somente a coincidência de partes, que sejam o mesmo autor e réu. Não. Eu tenho que ter, além de ser autor e réu, eu tenho que ter ou a causa de pedir, que é o fato, ou o próprio pedido. Então, aqui eu trouxe uns exemplos. Ó. Uma ação de conhecimento relativa a título de execução extrajudicial. 2 execuções sobre o mesmo título executivo. Contrato de locação. Então, diabo é isso. Vamos lá. Esse exemplo aqui não ficou bom para o primeiro semestre, não. Devia ter colocado outro. Eu tenho, ao mesmo tempo, um contrato, que está ali, ó, um contrato, digamos que o Bruno Parisi está devendo aluguel. E está devendo aluguel para Fernanda Oliveira. Então, o Bruno Parisi está devendo para Fernanda. O contrato da Fernanda com o Bruno é chamado de título executivo extrajudicial. Quer dizer, você pode levar na justiça e executar aquele contrato. Falar, ó, ele não está pagando, excelência, agora está aqui o meu contrato, ele está com inadimplência, penhora as coisas dele para ele pagar. Só que, o Bruno ingressou com uma ação discutindo o próprio contrato de locação. Então, o Bruno processando a Fernanda, Fernanda processando o Bruno. Um cobrando, falando só que ele está inadimplente, e o outro discutindo os termos do próprio contrato. Entende que a gente pode ter ali o mesmo fato ensejador, que é o quê? O contrato de locação. Então, qual é o elemento nodal ali? Eu tenho partes que são comuns, mas eu tenho ali propriamente uma conexão entre os fatos ou os pedidos. Então, por isso que a gente fala da possibilidade de reunir. Por quê? Porque reunindo as duas ações, o resultado de uma não conflitaria com outra. Porque pensa vocês o seguinte, a Fernanda está executando, está cobrando a dívida do Bruno. E aí vai lá e no final julga procedente, mandou penhorar o carro dele. Em contrapartida, o Bruno, que estava processando a Fernanda, teve ali uma sentença falando que o contrato era nulo. Como é que vai fazer então, professor? Se o contrato é nulo, não podia ter penhora, não podia estar sendo executado. Então, é por isso que a gente tem a possibilidade de reunir, justamente porque há uma conexão entre os processos. Ok? Professor, Oi. é o Parisi. Então, nesse caso, juntando os dois, tem uma ordem a ser seguida no julgamento? Por exemplo, primeiro se discute o contrato, depois se discute o pagamento, ou é tudo de uma vez só, entendeu? Tudo junto, tudo junto. Sabe por quê? Porque assim, quando o juiz verifica que o contrato já seria válido, ele já vai verificar sobre a validade do contrato e na própria decisão ele vai fazer também a análise dele sobre o pagamento. Então, ele não vai ter uma ordem de apreciação. Ele simplesmente vai apreciar ambos e vai dar uma sentença com provimento jurisdicional para os dois. Mais à frente, nós vamos estudar um instituto chamado de julgamento parcial antecipado de mérito. E esse instituto, ele permite que o juiz possa julgar um antecipadamente ou não. Mas nos casos de conexão, isso costuma ser inviável, salvo quando a gente tem alguma necessidade de urgência. Então, se não tem uma necessidade de urgência, muito dificilmente ele vai julgar separado. Porque, via de regra, ele vai julgar tudo. Ele vai conceder a ampla defesa e contraditório para ambas as partes, ou seja, a oportunidade de ambas se manifestarem, vai pegar e vai analisar essa apreciação. Se for o caso, vai ter uma audiência de instrução. Quando que tem audiência de instrução, professor? Quando eu preciso de ouvir testemunhas, quando eu preciso de atos de perícia. Aí, passado a questão da audiência de instrução, o juiz, quando ele for sentenciar, ele já vai analisar tudo que tiver disposto na demanda. Nós não entramos lá ainda, mas só para adiantar, Bruno, tem um instituto dentro do direito que ele é conhecido como contra-ataque, é chamado de reconvenção. E é como se você tivesse entrado com uma ação contra mim e eu, na minha própria ação, faço esse contra-ataque. E aí, então, o juiz, quando ele for julgar, ele tem que julgar os dois ao mesmo tempo. Então, quando tem essa conexão, a reunião dos processos, o juiz não vai julgar parte de um, depois parte de outro. Vai jogar logo os dois juntos no mesmo bojo. Tranquilo? Tranquilo, valeu. Falou. Outra hipótese de conexão. Quando a ação já tiver sido protocolada, deverá haver distribuição por dependência. Mas, quando não se sabe da existência da ação anterior, para que haja reunião do processo, faz-se necessário verificar qual foi o juiz prevento. Aí a solução está no 59 e eu vou explicar sobre o Instituto da Prevenção daqui a pouco. Os meus exemplos não estão muito bons, não. Eu acho que eu devia ter colocado uns exemplos mais fáceis para o primeiro semestre.
Mas, em suma, seria o seguinte. Hoje é muito mais difícil isso acontecer. Mas, antigamente, a gente não tinha um sistema tão ágil, porque a distribuição e o processo ele era físico. Então, você tinha que imprimir a petição, entregar lá no cartório, tinha ali um cartório para receber a sua petição e fazer a distribuição para o juiz. E o que acontecia? Às vezes, você tinha as mesmas partes e aí caía para juiz diferentes. Hoje, com o processo judicial eletrônico, muito dificilmente isso acontece. Por quê? Porque quando for distribuído, já tem ali o registro do nome da parte e você tem que colocar o assunto da demanda. Você já tem que colocar qual que é o assunto do processo. Então, muito provavelmente, quando for distribuído, já vai ser identificado se tem uma ação que já teria ali tornado o juiz prevento. Que diabo é isso, professor? Prevento quer dizer que, como ele já iniciou atos semelhantes àquela discussão, atos que envolvam aquela discussão, ele é o juiz apto a discutir aquilo ali, justamente para evitar que se tenha decisões conflitantes. Tá bom? Outro ponto importante. A conexão, ela pode ser arguída de ofício. O que quer dizer isso? O juiz ele pode se manifestar sobre a conexão independentemente das partes se manifestarem. Então, o juiz tomou ciência no sistema dele de que há uma outra ação, uma ação tramitando em Brasília. Você está em Taguatinga e tem outra ação tramitando em Brasília. E aquela ação foi distribuída antes, ela foi protocolada antes. Então, o juiz ele pode se declarar incompetente e mandar para o outro juiz fazer uma redistribuição. Ou então, aquele juiz que foi o primeiro que iniciou os atos, né, que foi o que de fato efetuou o registro, a distribuição primeiro, ele vai lá e verificou que teve uma ação posterior. E aí ele notifica o outro juiz, falando sobre a necessidade de conexão para não ter conflito entre as decisões. Galera, por enquanto, tudo bem? Velocidade está boa? Professor, uma dúvida. Diga. O réu pode notificar o juiz que ele foi acionado novamente em um outro lugar? Pode. Muito bem, pode. Isso, inclusive, pode ser uma matéria de defesa. Se ele foi acionado judicialmente por má fé, na intenção de causar um prejuízo, por exemplo, aí nessa circunstância ele pode estar fazendo atos de má fé e ele ser condenado por isso. Então ele pode vir a ser condenado se você agir dessa modalidade de querer tirar proveito, você querer se valer desse instituto de criar várias ações para poder prejudicar a parte. Então o réu, se ele fizer isso, aí você pode arguir. É assim como o autor, viu? Não vou mentir para vocês não, já vi várias situações onde o autor vai lá e ingressa com mais de uma ação e aí a empresa acaba verificando que existe ali uma má-fé porque era uma relação de consumidor e tal, e aí acontece essa circunstância. Mas boa pergunta, viu? Show. Sem dúvidas? Então vou prosseguir. Suave. Continência. Mesma coisa de reunião, mesma coisa de reunir, só que aqui eu tenho algo bem importante, que é o seguinte. Se lá no caso da conexão eu reunia pela coincidência de partes, mais a ideia de ou causa de pedir ou atrelado ao pedido, aqui a continência exige que haja identidade de partes e causa de pedido. Sendo que uma ação é mais abrangente do que a outra. Então, um pedido que ele vai lá seja abrangente, ou seja, que ele possa atrair para si mais elementos do que uma outra ação. Então, aqui nós temos um exemplo muito mais claro sobre como funciona a continência. E nós temos elementos muito mais fáceis de serem delineados, porque necessariamente eu tenho que ter a identidade de partes e a causa de pedir. E nesse ponto a gente sabe que identidade de partes é o quê? Partes iguais. E causa de pedir são o quê? Os fatos. Então, o pedido de uma, além de englobar o outro, ele pode ser mais amplo. E é por isso que a gente fala de continência. Se a ideia anterior era evitar decisões conflitantes, aqui ainda é mais complicado, porque não só pode gerar um conflito no teor decisório, mas também que os montantes do pedido, ou então a própria extensão do pedido, pode acarretar nesse tipo de problema. Então, aqui, é o que sempre me pergunta em sala, professor, a continência, então, ela é tipo uma conexão? É tipo uma conexão. Só que ela é uma conexão que ali tem algo mais próprio, que vai ser um pouquinho mais específico, que eu preciso, no caso, de identidade de partes e causa de pedido. Tá bom? Aí, vamos aqui. Quais são as regras? Mesma regra. Vai ser aplicada a regra de reunir os processos.
vamos utilizar a ideia da prevenção, ou então, aliás, a ideia da prevenção não. Nesse caso, a gente vai utilizar a ideia de que aquela ação que tiver o pedido mais abrangente poderá atrair a outra. E aí, olha os exemplos para ficar mais claro. Você quer anular um contrato em uma demanda e a anulação da cláusula do contrato em outra demanda. Então, vamos lá. Esse exemplo é bom, esse exemplo é fácil para o primeiro semestre. Vamos pensar aqui o seguinte. Eu tenho um contrato de locação, deixa eu ver, entre eu e a Bárbara. Então, eu e a Bárbara temos um contrato de locação. Bom, aí ela colocou uma cláusula ali que se eu atrasar um dia, eu vou ter que pagar 2 salários mínimos por atraso de um dia. E aí eu entro com uma ação discutindo essa cláusula. Falo que ela é arbitrária, leonina e tal. Só que quando eu assinei esse contrato, eu estava sem casa, eu estava abandonado, largado na rua, e ela foi lá e se valeu dessa circunstância, onde havia ali nitidamente um desequilíbrio entre as partes, e eu estava num momento de fragilidade e excesso. Então eu fui lá e quando eu assinei, havia ali um vício redibitório, um vício naquele contrato. Eu não gozava de plena capacidade para poder estar, não capacidade no sentido específico da palavra, mas capacidade no sentido mental ali por questões de fato, para poder convencionar aquilo ali, pactuar aquilo ali. E aí logo no primeiro mês eu vi aquela circunstância, e aí eu entrei com uma ação, tanto para questionar a cláusula do contrato sobre eventual atraso, e eu entrei com uma ação para anular aquele contrato, falando que aquele contrato era nulo, porque na época eu não tinha essa plena capacidade para discernir os atos, eu estava numa circunstância de total desigualdade com aquele contrato. No caso da conexão, a gente já viu, professor, beleza, pode ter a causa de pedir ou pedido. Agora, no caso da continência, não. Na caso da continência, eu tenho que ter uma coisa muito específica, que vai ser como? Eu tenho as mesmas partes. Quem é o autor? O autor sou eu e a Bárbara. Perdão, eu e a ré é a Bárbara, numa ação. E no outro caso, a mesma coisa. Qual que é aqui a causa de pedir? Qual que é o fato? Eu tenho que se o contrato for declarado nulo, nada no contrato vale. E na outra ação, eu tenho que somente uma cláusula está sendo buscada, a questão da anulação a invalidade daquele contrato. Pensem vocês o caos que seria se o juiz declara o contrato totalmente nulo e o outro juiz fala que aquela cláusula é válida. Qual dos dois vai valer? Porque não tem hierarquia entre os juízes. Então, nesse caso, veja que é a mesma causa de pedir. Então, é o mesmo fato incidiador, que é o quê? O contrato. Então, é a discussão de contrato. Se eu tenho um pedido mais amplo, qual que é o pedido mais amplo? O pedido mais amplo vai ser aquele pedido que pede anulação total do contrato. Enquanto um pedido menos específico, aliás, menos amplo, né, ou então mais específico, seria aquele da própria cláusula. Então, para evitar que eu tenha esse conflito e que aquela extensão da primeira ação seja, de fato, atingida a sua finalidade, aí, nesse caso, nós vamos ter uma hipótese de continência. Reunião dos processos, porque um dos pedidos abarca o outro. E aqui eu tenho identidade de partes e identidade de causa de pedir. E um pedido abarca o outro. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Não. Tô tranquilo. Tá tranquilo. Beleza. Vocês vão falando, né? Você pode voltar só lá no slide rapidão para me copiar. Claro, já está aqui na tela. E aí, enquanto isso, eu vou pegar e vou falar aqui do segundo exemplo. Esse segundo exemplo, ele já é um pouquinho mais complexo. Que é assim, ó, eu tenho uma demanda pedindo anulação de um ato de inscrição de crédito tributário na dívida ativa. E outra demanda pedindo anulação do ato de lançamento. Aí você deve estar pensando assim, misericórdia, professor, eu estou no primeiro semestre, já está falando de tributário. Relaxa, eu vou traduzir para vocês. O primeiro ato que a gente está discutindo aqui é quando você foi para a dívida ativa. Então, meu amigo, você foi para a dívida ativa, está enrolado, está devendo. O segundo, a gente fala de lançamento. É uma questão que antecede o próprio crédito tributário. Então, assim, para eu falar assim, eu estou devendo, tem aqui um título, uma ação
que envolve a dívida ativa. Fui inserido na dívida ativa. Uma execução na dívida ativa. Antes de ter essa execução da dívida ativa, eu tenho que ter algum ato que diga que, de fato, você não pagou, que você deve, que você fez uso indevido. E esse ato de lançamento, ele é maior do que a própria inscrição. Porque o ato de lançamento, ele antecede a inscrição na dívida ativa. Existe um procedimento administrativo para isso. Então, olha só que interessante. Se eu estou discutindo a minha inscrição na dívida ativa e, ao mesmo tempo, eu estou discutindo todo o processo que antecede a dívida ativa, o próprio lançamento, a existência da discussão daquele crédito, então, eu tenho duas circunstâncias, onde o crédito em si, a dívida ativa, é super específico, e um outro que vai discutir a legalidade daquele ato e do lançamento daquela dívida. Então, é o quê? Um vai ter como pedido algo que está inserido no outro. Então, no caso do lançamento, ele é muito maior do que a própria inscrição na dívida. Então, pelo fato dele ser muito maior, seria incongruente, por exemplo, que a dívida fosse julgada procedente e o ato de lançamento improcedente. É como se a gente estivesse discutindo, vamos falar de uma maneira bem simplificada. É como se eu estivesse falando da seguinte hipótese. O seu nome foi para o Serasa, porque foi mandado judicialmente em razão de um contrato, e aí você está falando assim, opa, minha negativação foi indevida. Isso acontece um monte. Vocês vão pegar um monte de causa desse jeito, quem for advogar. Causa, ó, ótimo para ganhar um dinheiro fácil ali. Meu nome foi inscrito indevidamente. Aí você entra com uma ação falando sobre a negativação indevida. Só que aí você vai lá e entra com uma ação discutindo a própria origem do contrato que gerou aquilo ali. Então, peraí, pessoal. Uma é maior que a outra. Aquela que discute o contrato vai discutir toda a validade daquele crédito. Toda a discussão sobre aquela dívida. Enquanto a outra, aquela que só está falando sobre a questão da negativação, só está falando sobre a negativação indevida. Então, obviamente que se o contrato for nulo, todo o negócio jurídico for nulo, por suposto que o lançamento na negativação do seu nome também vai ser uma consequência lógica. Então, o bizu. Aqui a conexão é ou causa de pedir ou pedido, a ideia que a gente tem ali é evitar resultados conflitantes. Aqui não, eu tenho que ter identidade de partes e de causa de pedir. E aí, lembra, um pedido é maior do que o outro e engloba ele. Então, aqui na continência, ele é muito mais específico. A ideia também é evitar decisões conflitantes, mas se você precisasse de um bizu para lembrar a continência, um abarca o outro. Um absorve o outro, porque um é maior do que o outro. É necessário que tenha uma conexão lógica entre eles. Tranquilos? Dúvidas? Beleza. Tá anotando. Show. Eu falei para vocês que essa matéria era puxada, porque se na aula passada a gente tivesse falado disso, a gente ia sair 11 horas da noite e vocês iam sair com a cabeça pipocando. Competência normalmente eu levo 2 aulas mesmo. Bem, vamos prosseguir então. Professor, caramba, desgrama, faz só um recapitulando aí para ver onde eu estou. Prorrogação, eu prorrogo aquela competência que ela não era, de fato, a competência adequada, então no caso da competência relativa, ela não era adequada, mas como não teve nenhuma impugnação, não teve nenhuma discussão sobre isso, ela se prorroga. Então eu prolongo ela se mantém. Derrogação, as partes vão lá e acordam outro lugar para que tenha um julgamento, e aí aquilo ali vai ser julgado em outro local. Derrogação. Conexão, eu vou juntar quando eu tiver ou a causa de pedir ou pedidos que sejam coincidentes, né? Ainda que a gente tenha a necessidade das partes, mas não só as partes, eu tenho que ter ou um ou outro. E a continência eu tenho que ter necessariamente identidade de partes, ou seja, tem que ser igual nas partes, e eu tenho ainda a mesma causa de pedir, ou seja, os mesmos fatos, além de que um pedido abarque o outro. Tranquilo? Então, esse é o bizuzinho para a gente lembrar. Agora, no caso da prevenção, eu já dei um spoiler. Qual que é o spoiler, professor? Prevenção vai ser aquela circunstância onde aquele juiz que já proferiu algum ato, ou seja, ele recebeu já uma demanda, ele se torna o juiz a dar continuidade em qualquer outra demanda que verse sobre aquela matéria. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Quando você ingressa com a ação, às vezes acontece de que você desiste da ação.
Professor, por quê? Fala que você não pagou custa, não tinha dinheiro para pagar as custas judiciais. Você não é pobre na concepção jurídica, mas você estava muito apertado para entrar com aquela ação ali naquele momento, e aí você preferiu por desistir da sua ação. O professor pode fazer isso? Pode fazer isso. Claro que vai ter um ônus, você vai ter que pagar algumas custas judiciais, mas tem um ônus disso. Então você ingressou com a ação, desistiu porque você não tinha dinheiro para arcar com as custas. Quando você for entrar com uma nova ação, aquele juiz que recebeu aquela ação, que ele extinguiu a ação pelo seu pedido de desistência, ou seja, ele homologou a sua desistência, ele se torna prevento. Por quê? Porque o ato que traz um instituto da prevenção é a distribuição ou registro da ação. Então, quando a gente fala de prevenção, é vincular um juiz para julgar determinado caso, para julgar determinada matéria. Então, isso faz o instituto da vinculação por meio da prevenção. E aí, olha aqui o nosso slide. Há casos em que mais de um juiz competente para o julgamento de determinado caso. Beleza, tranquilo. Assim, a prevenção será fundamental para fixar a competência de determinado juiz quando houver mais de um competente para determinada causa e para identificar qual dos juízes atrairá as outras ações. Como em caso de conexão ou continência, a prevenção, nos termos do artigo 59, é dada sempre pelo registro ou distribuição. Professor, não entendi absolutamente nada. Não tem problema, vamos traduzir juntos. Lembra que eu falei para vocês sobre o direito do consumidor, onde o consumidor ele pode escolher onde que ele vai entrar com a ação? Então, digamos que ele foi lá e entrou com uma ação no foro de domicílio da empresa. E aí ele vai lá e desiste da ação. Depois, quando ele for entrar de novo, quando ele for entrar mais uma vez, ou ele só quiser rever aquilo ali, porque na época ele teve que desistir por alguma circunstância, aquele juiz que lá atrás ele já tinha feito o registro ou a distribuição dessa petição inicial, ele vai ser o juiz competente pela razão da existência da prevenção. Justamente por quê? Porque como ele já começou a atuar naquele caso, agora eu tenho a figura de um juiz. Professor, mesmo sendo caso de competência relativa, há a ideia da prevenção? Sim, há a ideia da prevenção, ainda que se tenha a projeção no caso da competência relativa. Porque se for competência absoluta, aí a gente não tem o que falar de outras competências que não sejam aquela para poder julgar. Quer dizer, no caso da prevenção, ela só vai ser razoável a discussão se eu estiver falando de competência relativa, porque se for absoluta, não tem outro juízo competente senão aquele. Então, a ideia da prevenção seria uma ótima pergunta para a prova. Ela vai ser atrelada à ideia do quê? Da competência relativa. Tranquilo? Professor, tem prevenção e recurso? Vocês não iam fazer essa pergunta justamente porque nesse momento ela seria uma pergunta bem à frente, né? Mas tem a prevenção no caso da segunda instância? Também teria a possibilidade de prevenção. E aí o que vincularia seria o primeiro recurso. O primeiro recurso, ele vai vincular os demais atos. Mas isso a gente vai estudar também em processo civil 2, quando a gente vai falando de recurso. Tranquilos? Todo mundo entendeu a prevenção? A prevenção é bem de boinha, né? Tranquilo, professor? Oi. Então, nesse caso de prevenção, se houver o falecimento ou impossibilidade do juiz anterior manter a causa, aí é transferido normalmente? Boa pergunta. Essa pergunta foi muito boa, sabe por quê? Porque é o seguinte, nós temos um princípio chamado de princípio do juiz natural. Em tese, aquele juiz que inicia os atos, ele vai ser apto a julgar. Se eventualmente acontecer alguma circunstância que impede a figura daquele juiz de julgar, não há prejuízo. Por quê? Porque não é que se vincula ao juiz, mas sim ao juízo. Porque ainda que se tenha, por exemplo, a ideia da morte do juiz, tem algo muito mais corriqueiro que são as chamadas férias. Pode acontecer que o juiz ele entre de férias, e aí então um substituto passa a estar naquela vara. Mas isso ofende a ideia do juiz natural? Não. Por quê? Porque ali aquela ação vai estar vinculada ao juízo. E professor, que desgrama é juízo? Traduza. Seria a primeira vara de fazenda pública, segunda vara, terceira vara, quarta vara, quinta vara, sexta vara, sétima, oitava. Primeira vara de Taguatinga, primeira vara civil, segunda vara civil, primeira vara criminal, segunda vara criminal. Então, isso é o juízo. Então, olha que interessante.
A sua pergunta ela é muito pertinente e agora a gente vai fazer um afunilamento. Eu tenho a jurisdição, algo maior. Eu tenho a competência, onde vai ser aquele exercício. E dentro da competência, quando for distribuída uma ação, ela vai para as varas competentes. E ali, então, vai ter um juízo vinculado àquela demanda. E não necessariamente a figura só do juiz fisicamente. Porque se ele morrer, não tem como ele voltar dos mortos para poder julgar. E se ele está de férias, lembrando que férias é um direito constitucional, então eu não posso esperar ele voltar para poder julgar. Mas excelente sua ponderação, perfeito. E não ofende o princípio do juiz natural. Boa. Boa intervenção. Entendeu? Me fiz claro ou não? Beleza, entendi. Show. Professor, tá show, tô entendendo esses diabos aí de competência, onde vai ser julgado, tranquilo. Mas e se tiver ali um conflito? 2 juízes sendo aptos a julgar. E aí, professor, como é que faz? Porque a gente viu ali que você pode arguir na defesa uma incompetência do juiz. Tranquilo. Não tem problema. O código também vai falar disso. E aí a gente vai chamar isso de conflito de competência. Isso vai ser um incidente processual. Então pensem vocês o seguinte. Vou até tirar aqui do slide para vocês olharem para mim. Quando a gente fala de questões incidentais, existe uma linha processual. Tá ali, ó, lembra? A gente sempre fala da nossa reta processual. Petição inicial, contestação, réplica, provas, audiência de instrução e julgamento. Pode ter ou não alegações finais, sentença. Pronto, essa é a nossa retinha processual. Quando existe um conflito de competência, concomitante a isso aqui, vai nascer uma outra linha. Uma outra linha. Essa outra linha, ela vai ter que ser apreciada porque essa questão incidental vai ter consequência diretamente nessa linha principal e maior aqui de baixo. Se existe um conflito de competência, eu estou discutindo sobre quem pode julgar. Então, se eventualmente esse conflito se resolve e depois essa linha seguiu com o juiz e ele não era o apto a julgar, o que vai acontecer? Você vai ter perdido tempo, porque aquele juiz não poderia julgar justamente por quê? Porque estava discutindo sobre quem seria o apto a julgar. Então, as questões incidentais são questões que vão correr de forma paralela ao objeto principal da ação. Então, toda vez que a gente vai falando de questão incidental, é algo que vai nascer ao longo do processo e ele vai seguir uma nova linha. Caramba, pessoal, mas é instaurado um procedimento todo, isso, um procedimento todo para discutir aquilo ali. Nós vamos falar sobre intervenção de terceiros e eu vou ensinar para vocês sobre o incidente de desconstituição da personalidade jurídica, que também faz nascer, desde que seja incidental, faz nascer um procedimento próprio. E aí ele vai criar uma linha paralela ao longo do nosso processo. Tá bom? Todo mundo entendeu isso, né? Da ideia do que é essa constituição incidental das linhas processuais, né, gente? Sim. Beleza. Então, quando eu tenho mais de um juiz que seria apto, se dão por competentes, ou seja, se ambos falam que são competentes, eu vou ter um conflito positivo. Se os dois falam, não, opa, eu não sou competente, não. Aí eu tenho ali um conflito negativo. Então, conflito positivo, dois juízes falando que são competentes. Conflito negativo, ambos falando que são incompetentes. Quem pode suscitar isso daí, professor? Bem, quem pode suscitar? Pode ser as partes, que são os maiores interessados, o Ministério Público ou o juiz. Professor, o advogado público, a defensoria, pode suscitar? Gente, pode porque ela vai estar na representação do interesse das partes, né? Então, o advogado particular e público pode fazer isso. Por isso que o Ministério Público, as partes, a defensoria, o advogado pode fazer. Então, nesse caso, eu tenho ali que qualquer uma dessas partes pode suscitar esse eventual conflito. Falar, olha, excelência, na verdade, aquele outro lugar que é competente. E o outro local vai lá e fala, opa, eu sou mesmo. E aí o juiz ele vai ter, então, ali a existência de uma hipótese de conflito de competência. Se o Ministério Público, ele suscita, ele que fala que existe um conflito de competência, nesse caso, ele já vai ter a sua intervenção direta. Agora, os outros casos, onde as partes que suscitarem, ou o próprio juiz suscitar, o Ministério Público, ele vai ter que intervir. E aí ele vai intervir como chamado fiscal da lei. Custos legis. Então, se ele arguir, beleza, ele já vai estar participando diretamente. Se ele não arguir isso, aí ele vai ser fiscal da lei, custos legis. Professor, que diabo é isso? O Ministério Público, gente,
ele atua tanto como na defesa dos interesses coletivos, então ele vai atuar ali dos interesses coletivos difusos, representando a sociedade, como também ele tem ali uma competência de atuar como fiscal da própria aplicação da lei. Então, quando você tem, por exemplo, causas de família, o Ministério Público, ele intervém quando tiver menor, por quê? Porque ele vai estar defendendo o interesse do menor, protegendo o menor. Quando estiver falando de ações que tenham condão coletivo, ações coletivas, ações civis públicas com teor coletivo, ele vai ter a necessidade de intervir. E nesse caso aqui, nós temos a hipótese onde nós estamos falando exatamente, onde há um conflito de competência. Se ele suscitou, beleza, ele já está ali atuando, porque existe ali um conflito de fato e ele está atuando com o próprio interesse na resolução do conflito. Agora, se ele não suscitou, ele é chamado a suscitar, ou seja, intima-se o Ministério Público para ele se manifestar como fiscal da lei. Então, ele participa agora como custos legis, fiscal da aplicação da lei. Belezinha? Prosseguindo. Quando ele tem essa intervenção de fiscal da lei, ele vai estar em proteção do interesse público. Tranquilo? Agora vamos pensar aqui o seguinte. Se o Ministério Público ou as partes suscitam isso, existe ali um requisito fundamental para que se possa ter, de fato, um conflito de competência. Os juízes têm que discordar. Porque se só as partes ou o Ministério Público são contra, eles suscitam esse conflito, bem, é um direito das partes, o Ministério Público poder suscitar. Mas o que vai gerar, de fato, um conflito de competência é quando os próprios juízes discordam. Então, o juiz vai lá e fala, não, realmente, de fato, eu sou o competente. E o outro fala, não, quem é competente sou eu. Eu tenho causas assim, tive causas assim, sobre matérias de questões de concurso público, onde ambos os juízes se declaravam competentes. Então, teve que ser instaurado o quê? Um conflito de competência, para determinar quem seria o competente para poder julgar, de fato, aquela demanda, né? Então, isso é uma circunstância onde, além das partes suscitarem, parte do Ministério Público, suscitarem, o juiz ele também pode fazer isso. Quando o juiz faz, você já sabe de pronto que o juiz está se manifestando. Só que eu só vou ter esse conflito se o outro juiz discordar, tá bom? Porque se o outro juiz ele concordar se os dois juízes concordarem, aí não tem um conflito de competência. Um fala, eu sou responsável. O outro fala, não, beleza, então eu que sou. E vai lá e julga, não tem conflito. Agora, se um vai lá e fala, eu não sou competente, aí o outro vai lá e fala, eu também não sou. Então eu tenho um conflito negativo. Tranquilo? Aí, quando que a gente vai ter? O artigo 66 vai abordar. Se dois ou mais se declaram competentes, você vai puxar uma setinha e vai colocar aqui, ó, conflito positivo. Dois ou mais se consideram incompetentes, e aí você vai colocar conflito negativo. E aí, um inciso terceiro vai falar, quando dois ou mais juízes surge a controvérsia acerca da reunião ou separação de processo, e o juiz que não acolher a competência deverá suscitar o conflito, salvo se atribuir a outro juízo. E aí, agora, os dois primeiros a gente falou, mas o inciso terceiro ele vem para dar aquela confundida na cabeça do aluno. Então, vamos pensar aqui. Professor, reunião dos processos é conexão e continência? Exatamente. Então, houve ali uma discussão sobre a conexão. E aí, um juiz falou assim, não, tem que reunir mesmo. Aí o outro vai lá e fala assim, opa, tem que reunir não. Tá vendo que existe uma divergência entre os dois juízes? Se existe uma divergência entre os dois juízes, então ali, beleza. De fato, eu tenho a possibilidade do incidente de conflito de competência. Só que, olha como é importante a manifestação do juiz. O juiz, o segundo juiz, ou seja, aquele juiz que se manifesta por último falando, eu não sou competente, ou a competência é minha, ele vai ter que instaurar, ele vai ter que ser o juiz apto a instaurar o conflito de competência. Lembrando que, se eu falo de discussão entre dois juízes, quem vai julgar vai ter que ser uma instância acima. Então, o tribunal vai ter que se manifestar sobre quem vai ser o juiz competente. Todo mundo entendeu isso daí? Me fiz claro? Sim. Só volta lá no slide para me copiar aqui, por favor. Tá bom. Tem certeza, galera, que eu estou me fazendo claro? Eu estou partindo desse pressuposto. Estou partindo do pressuposto, então. Essa matéria não é fácil demais, não. Ela é meio chatinha mesmo. Na verdade, eu adoro, eu não acho Semana chata. que vem, depois da prova, a gente vê.
No dia da prova eu não queria botar dessa forma, né? Só para esclarecer, porque realmente é muita coisa. Professor, Oi. quando dois ou mais juízes se declaram competentes é o quê? Conflito de competência positivo. Positivo, ok. Quando ele se declarou incompetente, é negativo. Oi. Desde a primeira aula, você só tem 6 slides? Joyce, ficou bem ruído. Ficou com muito ruído. Desde a primeira aula, só tem 6 slides? Desde a primeira aula só tem 3 slides. Eu acho que aulas gravadas, sim, mas a gente teve 2 aulas presenciais, né? 2 ou 3 aulas presenciais. Acho que foram 2. Então só tem esses 3 minutos. Vou pedir para tu repetir, que eu não consegui entender. Então só tem esses 3 slides mesmo, 2 aulas gravadas. Isso. Na verdade, a gente não gravou aquelas aulas em sala, né? A gente teve aula de quadro. Então, a gente teve aula presencial. Lembra? Foi onde eu conheci cada um de vocês. Beleza. Que, inclusive, eu tô sentindo falta de muitos alunos aqui. Tô sentindo falta de uma galera. Ó, o Ender. Aí, o Ender. Tô aqui. É isso aí. Poxa, sacanagem. A turma tava tão legal, a gente tava se dando bem ali. É uma pena. Eu gosto muito de aula presencial, prefiro, né? Gosto de olhar para vocês para ver como é que tá o feedback. Tranquilo. Então aqui, galera, a gente encerra a parte de conflito de competência. Se não tem dúvidas, eu vou iniciar com teoria da ação. Professor, misericórdia, minha coisa demais, relaxe, calma. Eu mandei o slide para vocês. Eu sei que é muito conteúdo. Eu nem adianta me iludir achando que vocês pegaram tudo. Vocês precisam digerir isso daí. Então, a gente vai pegar e até... A gente vai pegar até elementos da ação. Pronto. Até elementos da ação, porque eu já falei um pouco hoje de causa de pedir. E aí eu sei que fica mais fácil assim. Tranquilos? Esse material já foi enviado para vocês. Natanzinho, pedi para adicionarem você no grupo. Deixa eu conferir aqui para ver se já adicionaram. Não adicionaram ainda, Natan. Esse seu número só tem que conferir se ele de fato tá certo, se eu anotei certo, porque realmente ele não apareceu para mim ainda não. Mas aí eu vou te mandar. Qualquer coisa, você pega o meu número com qualquer aluno, que acho que todo mundo que está aqui na sala deve ter o meu número, e aí a gente te passa o material, tá bom? Beleza. Show. Ótimo. Só tem dois ADM no grupo. O Juan falou isso aqui. Verdade, Juan. Então, Juan, faz o seguinte, se você tiver o telefone do Natan, então a gente depois confere. Inclusive, até quem mandou aqui, acho que os nossos administradores do grupo não estão online, né? Na aula. Deixa eu ver. É a Alana e a Marielle. Nenhuma das duas está online na aula. Professor, Oi. a Alana e a Mariela, há um tempo atrás, elas estavam ameaçando trancar o curso. Aí eu Então, não sei se elas já trancaram ou não. vamos ver se a gente consegue, então, pelo menos que eu vire administrador do grupo, porque daí não tem prejuízo, né, com a situação como essa, mas vamos só ver isso daí. Eu vou mandar uma mensagem para elas perguntar. Professor, Oi. deixa eu te perguntar. Eu entrei no grupo um pouco depois dele ser criado. Aí você tinha encaminhado algum outro slide sem ser esse? Porque Eu encaminhei sobre jurisdição e teoria da ação. você consegue encaminhar de novo, por favor? Consigo? Claro. Obrigada. Eu mando diretamente para ti aqui até enquanto a gente está falando. Tá bom, valeu. Beleza, que aí... Gente, vocês têm que colocar o nomezinho de vocês no WhatsApp, senão eu não consigo reconhecer, não. O meu tá Larissa.
no grupo lá? Uhum. Não, pra mim não tá nem aparecendo isso. Vou ter que colocar o nome. Você quer que coloque novamente no grupo, professor, os slides? É. Não, só aquele primeiro, né? O último eu mandei agora. Rapaz, e é cada foto aqui, bicho, que eu não consigo reconhecer, não, ó. Na sala de aula eu nem consegui reconhecer esses camaradas aqui, não. Essa galera aqui. Foto é uma beleza. Gente, então, brincadeiras à parte. Adriane, eu vou mandar de novo no grupo, tá bom? Sem problema, só encaminho. Eu já vi aqui, eu mando de novo. Vamos lá, então. Já coloquei lá, professor. Ah, massa demais. Vocês são competentes demais. Vocês são feras. Tranquilo. Vamos lá, então. Gurizada, agora vamos para teoria da ação. Esse conteúdo, ele vai ter algumas partes que são um pouquinho mais complicadas, mas, em suma, ele é muito bom. Por quê? Porque se você aprende isso aqui, você vai ficar bom de verdade em processo, que é a percepção dos elementos da ação. Então, isso daqui vai ser muito bom, vai te ajudar muito em causas reais e concurso público, que cai demais. Então, é muito interessante. E aí, como a gente fala de ação, ação judicial, é o meio que a gente provoca o juiz. Então, quando a gente estudou lá atrás os princípios, se a gente fala do princípio da inércia, é o ato de provocar o juízo para que eu tenha ali um provimento jurisdicional. Então, você provoca o juiz ele vai lá, se manifesta e então vai se mover, caminhar por impulso oficial. É chamado de princípio da inércia, né? Você tem ali, então, uma circunstância de provocar, tranquilo, mas antes da existência do provocar, a ação judicial, ela vai ter alguns conceitos. O primeiro dela é sobre o preceito constitucional. O que é o direito de ação? É um direito fundamental que você tem o direito de entrar com a ação. Ele vai ser abstrato porque depende da circunstância, né? Você pode ter uma circunstância, você pode vir a utilizar ou não. E ele é autônomo. Então, é um direito seu que você vai aplicar independente dos outros. Ele é seu, ele é disponível no sentido de que você pode ingressar ou não sobre uma eventual ação que vir a existir ou não. Então, a primeira definição, ela está pautada nos princípios constitucionais, lá nas garantias constitucionais, que é o seu direito de poder ingressar com uma ação, tá bom? Quando a gente fala em concepção processual, aí já muda, é o direito de ir a juízo. Então, se antes eu falo como garantia constitucional, processualmente é o seu direito de ir a juízo. E aí, então, a gente tem que preencher elementos para que você possa pleitear em juízo. E quando a gente fala no efeito material, é justamente o seu poder de pedir, buscar, pleitear um direito perante alguma pessoa. Então, na concepção constitucional, é um direito de garantia fundamental, processual é o seu direito de ir a juízo e material é o seu direito de poder pedir algo em juízo, de pedir algo para que o juiz conceda ou não aquilo ali, tá bom? Então, essas são as três definições. Mas se a gente fala numa concepção muito mais ampla e genérica, que é o que você pode utilizar no seu dia a dia, esses três conceitos eu só coloquei porque eu já vi já caindo em prova de concurso, mas no sentido mais genérico da coisa, é o seu direito de poder ir para a justiça. É o seu direito subjetivo. Por que subjetivo, professor? O que diabo é subjetivo? Vamos lá, quando a gente fala objetivo, é algo na lei que você tem que seguir, objetivamente. Subjetivo é porque você vai poder dispor, você vai poder entrar ou não. Quer dizer, é a mesma percepção sobre ser abstrato, no sentido de que só vai existir uma ação judicial se você tiver ali vontade de ingressar com a ação judicial e tiver elementos para isso. Ou seja, aconteceu alguma batida de carro, você precisa da reparação, beleza, é um direito subjetivo seu, você pode entrar ou não, não é obrigatório, não é cogente. Então, esse último conceito que é mais amplo, ele é mais simples e é mais difundido. Então, esse daqui, o último, por suposto que ele é mais fácil de trabalhar. E aí, para a gente não embaralhar a cabeça com tanto conteúdo como foi hoje, vamos falar de elementos da ação. E aí eu vou até tirar aqui para a gente se ver. Elementos da ação. São 3 elementos da ação, gurizada, da ação. Eu vou ter aqui as partes, a causa de pedir e o pedido. Ah, professor, tu já falaste, né, de causa de pedido hoje. Falei, do momento. Ó, vocês já vão ter só uma reanalisada sobre isso. Partes são aquelas pessoas que vão participar do processo. Então, você vai ter uma relação triangular dentro do processo, como elemento da ação.
você vai ter uma parte que a gente vai chamar de parte autora. Tu vai ter uma parte contrária, que nós vamos chamar de parte ré ou parte requerida. Então, o autor, ele pode ser chamado de requerente ou autor. E a parte ré, ela vai ser tanto réu como requerido. Professor, tem diferença na justiça do trabalho, na justiça criminal? Tem, gente. Quem entra com a ação é o denunciante, quem é o demandado é o réu, tá bom? Na justiça do trabalho, reclamante, reclamado. Mas isso vocês vão estudar nos próprios processos específicos, então vamos se ater mais ao requerente, requerido. E nós temos ainda uma terceira figura para trabalhar nessa relação. Alguém lembra qual é a terceira figura que eu preciso para trabalhar nessa relação triangular? Não? Ué, juiz, não é? Exatamente, eu vou ter um juiz que eu preciso julgar. Então, ali eu vou fechar o triângulo, onde eu vou ter uma parte que vai estar propondo uma ação, uma parte adversa e um julgador. Pronto. Aqui eu encerrei a minha relação triangular. Quando você entra com uma ação por uma circunstância de fato. O porquê de entrar com a ação é a nossa causa de pedir, como eu já tinha falado anteriormente. Mas por que é muito importante a causa de pedir? Quando vocês forem fazer petição inicial, os fatos são uma das partes mais importante às vezes que o próprio direito. Porque o fato vincula o juiz. O juiz não pode inventar fato novo. O juiz só vai poder ficar atrelado aos fatos que forem narrados na petição inicial. Então, há o elemento de causa de pedir. Tranquilo? Então, a causa de pedir é toda a circunstância que fez você ingressar com o pedido em juízo. Tá bom? E, por fim, nós temos o pedido, que é o que eu busco com o juiz. E aí eu vou ter um pedido que eu vou chamar de pedido imediato e um pedido mediato. Professor, você vai botar os slides para a gente acompanhar? Vou, mas eu estou dando um resumo geral já. O pedido imediato, quando você entra com uma ação, você entra pedindo primeiro. Você entra com uma ação. O que você pede? Você pede que ela seja julgada procedente. Você pede, excelência, julga procedente o meu pedido aí, recebe a minha ação e julga procedente. Faz essa presa com nós. Julga aí procedente. Então, o pedido imediato, o primeiro pedido é voltado para o juiz, para que ele julgue procedente. Mas eu tenho um segundo momento, que adianta ele só jogar procedente, ele vai jogar procedente o quê? Aí a gente chama isso de pedido mediato. É o que ele vai jogar no mundo material. Então, se eu quero que a Maria Eduarda seja condenada a 10 mil reais, eu vou primeiro, excelência, julga procedente a minha demanda, pedido imediato, para condenar a Maria Eduarda a 10 mil reais? Então, pedido mediato. É um consectário lógico, é uma ordem lógica, por quê? Primeiro eu tenho que ter a minha demanda sendo julgada procedente, e aí depois de ser julgada procedente, quais são os efeitos dela no mundo material. Então, pedido imediato, voltado à prestação jurisdicional, voltado ao Estado, ao juiz. Pedido mediato é o efeito lógico daquela procedência. É aquele objeto material, é a discussão que ensejou a minha própria demanda judicial. Pegaram esse bizuzinho? Pegaram esse bizu, galera? Sim. Sim. Show. Sim. Beleza, isso aí tem que ser um participativo, né, gente? Até para dar um feedback aí. Então, vamos lá. Partes, pedido, causa de pedido. E aí a parte nós colocamos como sujeitos, nós vamos pegar e vamos pensar nessa ideia do triângulo, onde a gente vai ter ali uma parte que vai ser o autor, uma parte que vai ser o réu, e dentro dessa relação, fazendo a baliza entre as partes, nós vamos ter um sujeito chamado juiz. Tranquilo? Então, os sujeitos do processo vão ter esses três, e eu vou ter parte, tanto parte autora, quanto parte requerida ou ré, tá bom? Fechando aquele triângulo dos três indivíduos que participam, os três sujeitos. Já o pedido, nós vamos falar dessa possibilidade de pedido imediato, que ele é tido como processual, e o pedido mediato, que é o material. Professor, é aquele negócio que você falou de um voltar... Exato. O imediato ele vai ser voltado para o juízo, que é o quê? Julgue procedente. Excelência, julga meu pedido, e enquanto pedido mediato é o que eu quero na vida, o que eu quero como efetivo daquilo ali. Nesse caso, ele é importantíssimo. Por quê? Porque se o juiz... Vou até tirar aqui do quadro e voltar de novo para mim. Se o pedido ele não está presente na sua petição inicial, você não colocou ali, digamos que o nosso exemplo lá do carro do começo da aula, dano material, dano moral, lucro cessante.
Tu narrou na causa de pedir certinho. Falou que tu era motorista de Uber, beleza, tal, que tá tendo prejuízo, juntou os documentos falando quanto você ganhava. Só que você esqueceu de pedir lá na sua última parte da petição a condenação em lucros cessantes. Se o juiz ele te dá esse pedido sem você pedir, nós temos uma sentença com vício. É chamado de extra petita. Extra petita é uma decisão que a parte não pediu e o juiz concedeu. Então, não foi feito um pedido e o juiz concedeu. Pode fazer isso, professor? Não. Isso é um vício na sentença. Ela provavelmente vai ser reformada ou anulada. Justamente por quê? Porque você não pode conceder aquilo que não foi pedido. Então, o pedido, ele tem como principal objetivo limitar a própria atuação do Estado. Por isso que o pedido ele tem que ser objetivo, ele tem que ser certo e ele tem que ser determinado. Porque ele vai limitar o que o juiz vai poder julgar procedente. E aí, olha só, é só isso, professor? Não. O juiz, ele pode julgar procedente, dando a razão. Ele pode julgar improcedente, falando que você não tem razão. E ele pode julgar parcialmente procedente. Falar assim, olha, você tem meia razão e você tem meia razão. Ou seja, você ganhou, mas não ganhou tudo. Você perdeu, mas não perdeu tudo. Então, posso julgar procedente, improcedente, parcialmente procedente. Desde que quando a gente fala de analisar o mérito, né? E aí, esse negócio de certo e determinado que o senhor falou, professor, o que acha isso aí? Artigo 322 e 324. Quando você pede alguma coisa para o juiz, você tem que falar o que você está pedindo, na quantidade que você está pedindo, justamente embasado na causa de pedir. Então, ele tem que ser determinado, você tem que especificar o que você está pedindo. Professor, eu quero pedir um dano moral. Como é que faço? Você tem que colocar quanto que é o valor desse dano moral, dessa ofensa que foi realizada contra ti. Antigamente, no Código de 73, muitos advogados faziam o quê? Deixavam o juiz decidir. Mas com o nosso novo código, a gente não pode fazer isso. A gente tem que colocar um valor. Então, vocês que vão entrar com ação aí contra Vivo, né? Porque todo mundo acaba processando Vivo, claro, pelo menos uma vez na vida você acaba fazendo isso. Todo aluno de direito, ele acaba processando essas instituições. Você tem que colocar qual é o valor do dano moral, aquilo que você pretende. Se você não colocar isso, o juiz vai entender que você não identificou a certeza do pedido. Então, ele não pode te dar algo que não é certo e determinado. Claro, vai ter uma hipótese que vai ser exceção que a gente vai explicar já já. Então, o pedido ele tem que ser individualizado, ele tem que ser líquido, ou seja, você está pedindo uma execução de valores. Se você está pedindo execução de valores num contrato, você tem que apresentar a planilha de atualização dos valores. Professor, mas tinha ali uma cláusula de multa e eu não apresentei. Então, o seu pedido ele ficou simplesmente atrelado àquilo que foi proposto. Se você não atualizou com os termos do contrato, o juiz não vai fazer isso para ti, porque o juiz vai ficar vinculado ao que for pedido. Certo, determinado, líquido. E o autor tem que deixar isso claro na petição inicial. Por enquanto, de boa, galera? Sem questionamentos? Por enquanto, Tranquilo. tudo certo. Beleza. Aí agora chegou uma ideia onde o próprio código traz uma exceção do chamado pedido genérico. E aí eu vou trazer de novo para mim. Vocês já viram a figura do síndico? Já ouviram falar de síndico, né? Síndico de condomínio, síndico de prédio. E via de regra você vê muito isso nas circunstâncias onde você tem um síndico. Digamos que você entra com uma ação de prestação de contas. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu no seu prédio, no seu condomínio. Se aquele síndico, se ele usou um caixa 2, se aquele síndico pagou tudo certinho, você não sabe. Então, o que você está pedindo na ação de prestação de contas? Por enquanto, você só quer que sejam apresentados documentos inerentes àquela pessoa que tem poder de administração. Então, você foi lá e propôs uma ação de prestação de contas. O seu pedido está sendo genérico? Tá, porque você não sabe o que você quer achar, você não sabe ainda o que você vai achar. Então, essa é uma excepcionalidade quando a gente fala de pedido certo e determinado. Por quê? Porque eu não sei o que pode vir daquela informação. Então, nós vamos chamar essas ações que elas são de bimodalidade, são bimodais. Por quê? Porque a depender do teor da prestação de contas, opa, aí eu vi que o Natan fez um caixa 2. Agora, meu amigo, agora o pau vai quebrar para o seu lado, Natan, porque agora eu vou entrar com uma ação própria de reparação de danos.
Mas se o Natan foi lá, é um síndico, e estava tudo correto, então eu não tenho o que pedir aqui. Então, a ação de prestação de contas, ela vai admitir o pedido genérico. Por quê? Porque é uma hipótese onde você não sabe o que pode vir. Então, outra modalidade também de prestação de contas é quando você tem um curador, ou seja, você tem uma pessoa que representa os interesses de um maior incapaz, curador. Só a diferença de tutoria e curadoria é o quê? Curatela e a tutela é tutela menor de 18 anos, curatela maior de 18 anos. É aquela pessoa que é responsável, tanto para o menor quanto o maior. Então, menor tutor, maior curador. Você pode pedir uma prestação de contas no caso de um curador? Pode. Você pode pedir a prestação de contas no caso de uma pessoa que está fazendo a administração da empresa? Pode. Então, essa é uma modalidade de pedido genérico porque você não sabe o que vai vir. Você só vai ter a ciência do que você vai pedir, de fato, quando aqueles documentos forem apresentados. Aí, em sendo apresentados, aí você vai poder ingressar com um pleito próprio. Tranquilo isso? Me fiz claro? Sim. Sim. Tranquilo? Beleza. Essa é ótima para estar na avaliação oral, viu? Ó, isso seria excelente. E aí, na causa de pedir, que a gente já falou, e eu coloquei atenção, justamente por essa partezinha aqui, ó. Causa de pedir é o porquê, é os fundamentos de fato, beleza, a gente já falou bastante disso, todo mundo acho que já deve estar bem ciente do que significa a causa de pedir. Causa de pedir são os fatos, é o porquê do pedir aquilo ali. Toda circunstância de fato inerente à demanda. Agora, por que a gente tem que ficar muito atento com relação à causa de pedir? E aqui eu coloquei para vocês, ó, e eu queria muito que vocês anotassem a teoria da substanciação, que é o fato de que o juiz fica vinculado àquilo que foi apresentado na causa de pedir e no pedido. Então, a teoria da substanciação vai vincular a própria atuação do juiz. Ele não pode criar fatos novos e ele não pode conceder algo que não foi pedido. Justamente porque se ele concede algo que foi pedido, olha aqui o termo, extra petita. E a teoria da substanciação, então, ela tem como o objeto principal vincular o juiz, limitar a atuação do poder estatal. Tranquilos? Tranquilos, galerinha? Sim, porque a gente está copiando. Pera aí que eu tô anotando. Beleza. Tá bom. Pode repetir, por favor? Claro, repito sim, vamos lá. Você vai pegar e puxar aqui, ó, teoria da substanciação, colocar um asterisco nisso daí e vai colocar, ó, vincula o juiz aos fatos e ao pedido. Prontinho. Show. Agora eu preciso de um pouco de concentração de vocês para a gente fazer um encerramento, que é o seguinte. Galera, eu tenho ali, dentro da minha petição inicial, para quem nunca viu uma petição inicial, nós vamos ter a competência, onde vai ser julgado, a qualificação das partes para falar quem está sendo processado, por quem está entrando com a ação. E depois a gente entra no nosso FDP, fato, direito, pedido. O fato, como a gente já explicou, é a causa de pedir, você vai explicar do porquê daquela ação. O direito são as suas teses jurídicas e o pedido a gente também já falou. Seu pedido imediato, beleza. Mas eu não falei do direito. Porque o direito é aquele momento onde você vai utilizar das teses jurídicas para convencer o juiz. Não quer dizer que ele seja menos importante, porque ali você vai criar as teses. Mas o direito, o juiz não é obrigado a acatar os seus fundamentos jurídicos para julgar procedente. Mas quando ele for julgar improcedente, ele precisa confrontar os seus argumentos jurídicos. Então, por que o direito é muito importante? Porque no caso do julgamento improcedente, o juiz ele tem que atingir, ele tem que atacar as suas teses jurídicas aptas a que tivesse um entendimento diverso daquele que ele teve. Então, o direito, vamos trazer as teses, você
precisa colocar na sua petição inicial. Mas se o juiz quiser, ele pode julgar procedente, inclusive sem utilizar nenhum dos seus argumentos jurídicos. Entenderam isso? Sim. Tranquilo. O grande bordão, para vocês lembrarem disso, é um bordão jurídico que diz o seguinte: ao juiz, diga-me os fatos que lhe direi o direito. Então, justamente porque os fatos e o pedido vão vincular ele. O direito, ele só vai atrair essa ideia de vinculá-lo, de determinar a sua atuação quando ele for julgar improcedente, porque daí ele vai ter que enfrentar os seus argumentos. Se ele for julgar procedente, ele pode, inclusive, utilizar outros argumentos jurídicos para te conceder aquilo ali. Entendi. Entenderam? Galera, por hoje, é só. Por hoje, é só. Eu fico satisfeito com o tanto de conteúdo que a gente falou hoje. Uma aula que permaneceu densa, com muito conteúdo, mas fico satisfeito para a gente não embaralhar a mente. Há alguma dúvida?